Meu nome é Vitória Raquel, eu sou do canal Cabine Literatura e sejam todos bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje eu irei comentar com vocês sobre o projeto e a entrevista do projeto Lendo a Bíblia. Meu convidado de hoje é o pastor Benedito de Jesus. Ele é professor de História e também de Teologia. A primeira pergunta que eu vou estar comentando com vocês é: fale um pouco sobre você. Bom, sou do estado do Maranhão. Também para mim é uma alegria, né, estar aqui com a Vitória no canal Cabine. E falando um pouco de mim, Vitória, nós somos do estado do Maranhão, pertencemos a uma cidade pequena, ali tem aproximadamente uns 70 mil habitantes, Itapecuru-Mirim. E para mim é uma alegria estar aqui para responder as questões que você vai nos propor. Pergunta de número 2. Quais escritores você admira? Bom, tem aqueles escritores que nos marcam, né? Como o caso do Severino Pedro, do Ezequiel Soares, isso dentro da área da teologia, né? Abraão de Almeida, embora nós temos que, como o assunto aqui é restrito à teologia, nós estamos falando desses escritores em virtude disso, né? Sim. E para mim esses escritores foram os que marcaram bem a minha vida com relação à teologia. Bacana. Pergunta de número 3. Fale um pouco sobre a Bíblia. A Bíblia é o nosso manual de regra de fé, prática e conduta, Vitória, e também é ela que nos direciona a responder às questões do criacionismo, que é o que importa para nós dentro do campo da teologia. E eu espero que dentro dessas perguntas que nós vamos responder, nós possamos deixar bem claro essa questão aqui da palavra de Deus. Bacana. Pergunta de número 4. Você se sente uma pessoa realizada? Se sim, por quê? A pessoa que fez o dever de casa, né? Fez a sua vida, o humor. Para mim, uma pessoa realizada é que vive sempre humorada, que aceita, cumpre com o seu propósito na vida, né? Não é uma pessoa que vive uma vida cheia de má intenções, mas que acredita que os atos de bondade e humildade que ela segue vai nortear todo o campo da sua vida até a sua morte, né? Porque quando nós morremos, nós temos que deixar alguma coisa, né? Meu pai já até dizia, né? Escreva um livro, tenha um filho ou plante uma árvore, senão você não fez nada. Sim, bacana. Pergunta de número 5. Pretende escrever algum livro? Se sim, por quê? Eu trabalhei numa monografia que é sobre a formação de um discípulo. É dentro da área da teologia, inclusive já está feita, tal, tudo. E quem sabe, né, no futuro a gente lança como um livro. Aí depende muito da proposta, e da situação que se apresentar. Mas pode até lançar um livro, sim, por que não? Bacana. Pergunta de número 6. Indique um livro. Tem muitos livros que podem ser indicados, mas tem aqueles livros que deixam a marca, como Evidência de um Criador, né? Ele pega o ponto de vista científico e o ponto de vista bíblico, né? E tem também Eunuco pelo Reino do Céu, que trata dos bastidores da Idade Média, as questões da igreja, e que elucida muitos casos que ficaram aí sem resposta. Eu indico esses livros dentro do campo teológico, embora eu dialogue com vários outros livros. Sim, bacana. Pergunta de número 7. Essas pessoas que trabalham com o Ministério de Ensino na igreja, têm dado testemunho do seu crescimento? Se sim, por quê? Sim, a educação, ela muda o conceito das pessoas. A educação, ela forja alicerce. A educação, ela é tudo dentro de uma igreja, embora as pessoas acham que não, mas é ela que deixa a base para o crescimento, né? Jesus, inclusive, trabalhou com 12, né? Discipulando eles durante 3 anos e formando neles um caráter de Cristo neles. Então, nós acreditamos que o ensinamento, ele sempre vai dar fruto, né? E por isso que esse livro que nós pretendemos lançar, futuramente, ele tem a ideia da formação do discípulo, né? Que é dentro da área da educação.
Bacana. Pergunta de número 8. Como tudo começou? Ou seja, de onde viemos? Bem, tudo começou, como eu já falei no começo do vídeo, eu acredito do ponto de vista do criacionismo. Então, como eu tenho a Bíblia como meu manual de regra de fé e prática, lógico que eu vou dizer que o homem veio de Adão e Eva e até os dias de hoje, né? Formando todo o conceito das civilizações, formando todo o conceito do que existe hoje. Todas as respostas estão na palavra de Deus, todas as respostas às indagações humanas. E para onde nós vamos, para onde esse conceito de para onde nós vamos, só Deus vai saber dentro da eternidade, porque na realidade o nosso destino está na mão dele. Mas uma coisa é boa, Vitória, eu posso te dizer que, por exemplo, Deus ele não olha para o passado do homem. O passado do homem só serve para os outros e para ele mesmo. Porque para Deus o passado não interessa. Deus, quando ele dá a segunda chance, ele dá uma segunda chance de verdade para a pessoa. E ele não depende disso para forjar um destino abençoado para a pessoa. Bacana. Pergunta de número 9. Como provar que Deus existe? Essa pergunta é difícil de responder, porque Deus ele não existe, ele é, né, em essência. O que existe é uma cadeira, o que existe é uma mesa. E quando nós falamos da existência de Deus, parece que nós limitamos Deus a algum tipo de matéria. E Deus, na realidade, conforme diz a própria Bíblia, em João 4:24, Deus é Espírito, né? Então, o Espírito não tem forma, o Espírito, nós aceitamos ele pela fé, a existência. E ele é uma pessoa e nós sabemos que ele existe, por isso. Bacana. Pergunta de número 10. Qual conselho você daria para um jovem de 20 anos? Olha, é o mesmo conselho que Salomão daria, né? Lembra do teu Criador no dia da tua mocidade, antes que os dias mal venham e não tenha nele prazer nem contentamento. Eu acho que esse é um dos maiores conceitos de conselho que Salomão deixou para o jovem, né? Quer dizer, cuidado, não anda pelo caminho que anda e satisfaz o teu coração segundo os olhares dos teus olhos, porque isso vira juízo sobre a sua vida. Então Salomão deu esse conselho para os jovens, eu também deixo esse conselho para os jovens, né? Porque a juventude da vida é só vaidade, ela passa muito rápido e nós precisamos lembrar do nosso Criador, que ele nos fez e que nós devemos a ele a honra. Bacana. Você já foi chamado para pregar fora do Brasil? Se sim, se você recebesse o convite, você iria? Olha, para fora do Brasil ainda não, né? Fora do Brasil, alguns estados do Brasil sim, a gente já foi, mas para fora do Brasil não, né? Mas o Evangelho, Vitória, não tem fronteira, né? Na época de Paulo, na época dos discípulos, não tinha fronteira, se atravessava as fronteiras com muita facilidade, porque tudo era território romano. Então, hoje precisa de passaporte, precisa de tanta coisa para você entrar em outro país, mas quando Deus quer, né? Deus deseja, a gente, dentro dessa perspectiva, pode chegar sim, e aceitaríamos sem problema nenhum, né? Isso aí cabe única e exclusivamente a Deus. Bacana. Como podemos definir uma pessoa religiosa para uma pessoa cristã? Olha, boa pergunta. Uma pessoa que é evangélica, uma pessoa religiosa, inclusive, como nós estamos trabalhando e o canal quer trabalhar a questão da Bíblia, nós podemos observar dentro da palavra de Deus que os religiosos foi que mataram Jesus, né? Os religiosos, eles enxergavam erros em tudo que acontecia dentro do contexto neotestamentário, que foi o contexto que Jesus pregou, que Jesus ensinou. Até se os discípulos não lavassem as mãos, eles criticavam Jesus. Até os discípulos estão comendo sem lavar as mãos, né? Aquele aborreceu Jesus de alguma forma, que ele foi para a banda de Tiro e Sidom. Então, nós vemos que os religiosos, eles implantam o defeito, eles procuram um defeito nas pessoas, eles procuram ver os erros nas pessoas, né? Mas as pessoas que são cristãs, evangélicos, é como o apóstolo Paulo disse,
né? Sofra comigo as aflições como um bom soldado. Ele sofre as aflições. O soldado é diferente, o soldado de Cristo é diferente. Ele não é um religioso, quanto mais, né? Então a religião, ela foi o que mais matou no mundo. E a pior coisa que pode existir é o religioso, porque ele, a troco de um zelo falso, ele destrói e mata as pessoas achando que ela está fazendo em nome de Deus. É como uma pessoa, Vitória, que colocou o religioso é assim, é como aquele que colocou uma escada num muro. E quando ele subiu aquela escada, ele chegou lá no final da escada do muro e descobriu que o muro estava errado. É mais ou menos assim que o caminho do religioso, né? Sim. E o caminho do evangélico não, é elevador, ele vai lá embaixo, quer dizer, na parte da humilhação, depois ele sobe até a presença de Deus, e o que limita ele a dizer que ele é alguma coisa, senão Deus na vida dele. Bacana. Pergunta de número 15. O senhor acredita em milagres? Olha, eu acredito. Embora eu tenha consciência de que é algo que não se pode explicar. Milagre. Milagre é algo sobrenatural. Mas milagre existe. Então, como eu tenho a Bíblia como manual de regra de fé, prática e conduta, e a Bíblia é cheio de episódios de milagres, né? Travessia do Mar Vermelho, né? Cura de coxo, né? A água do Jordão parando, o machado que flutua, isso tudo são milagres, são coisas que Jesus andando sobre as águas, então não se dá para explicar essas coisas, mas a gente acredita e aceita pela fé. Então eu acredito sim em milagre. Sim, bacana. E a última pergunta, o que o senhor acha do jovem e a Bíblia? Eu acho que os jovens, eles devem procurar sim ler a Bíblia, né? Como eu falei, que se a Bíblia é um manual, eu até reporto de novo falar que todo aparelho que nós compramos, né, seja celular, televisão, Vitória, todas vêm com um manual. Agora eu pergunto para você, você já viu alguém lendo o manual? Não. As pessoas não costumam ler o manual. Mas quem foi que fez o manual? Não foi lá o que fez o projeto? O cara fez o projeto do celular, ele fez o manual dele. Ninguém se importa em ler o manual. Por isso que o aparelho quebra, às vezes destrói, porque eles não conhecem o manual. Mas quando a gente conhece o manual, não é mais fácil da gente mexer? Da gente andar? Da gente manusear? Então assim é a palavra de Deus. A palavra de Deus é o manual para o cristão. Quando eu tenho qualquer dúvida, eu vou no manual. E o manual diz, faz assim, que é melhor para você. Então, o manual nos tem toda essa verdade e ajuda o jovem a ser diferente desses jovens que são uns jovens já que anda pelo coração, pela vaidade da vida, achando que ele nunca vai envelhecer. Então eu acredito que se esconder atrás de algo do coração é muito perigoso, né? Porque a vida é muito breve. E nós precisamos aproveitar cada momento e nós devemos dividir isso com o nosso Criador, né? Que é aquele que nos fez e nos deu o manual para que a gente andasse por ele. Bacana. Já acabou as perguntas, essa foi a última pergunta. Eu fico muito grata, me sinto muito honrada por ter aceitado o meu convite para estar gravando para o canal do YouTube. Muito obrigada de coração. Tá, também agradeço, para mim foi uma alegria estar aqui, compartilhando, né? Espero que eu possa ter ajudado alguém a esclarecer algum ponto aí de vista a respeito da palavra de Deus. Até mais, Deus abençoe. Bom, eu quero convidar você a se inscrever no meu canal, apertar no sininho para você poder receber todas as notificações e deixar seu gostei, porque é muito importante para que o nosso canal venha crescer. E eu sempre costumo colocar aqui em cima nos cards um vídeo anterior para você poder estar acompanhando. Então é isso, um beijo e até mais.